Quero convidá-los para lerem comigo um texto bíblico, por bondade, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 3. Aliás, perdoe-me, a segunda carta. Eu abri no lugar errado. Segunda carta, no capítulo 3. Segundo Timóteo 3, verso 1. Nós leremos até o verso 9. Vai estar aí na tela, creio eu, e você pode me acompanhar ou lermos juntos. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar as mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzindo-as a várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Do modo porque James e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Amém. Você pode inclinar sua cabecinha uma vez mais e fechar os seus olhinhos, por favor? Paizinho majestoso, eu estou muito grato a Ti por essa linda igreja nesta manhã. Estou grato a Ti pelas inúmeras corridas que temos feito, pelos trabalhos grandes que têm sido desenvolvidos, pelos eventos que têm sido marcados. Eu Te louvo pelo envolvimento dessa igreja como um todo, Senhor, participando ativamente e vivendo o Teu Evangelho ativamente. Por isso eu quero Te agradecer. E agora, uma vez mais, eu quero partilhar, ainda que brevemente, alguns minutinhos daquilo que me orientaste a transmitir à sua igreja. Então, nos ajude, nos ensine, nos conduza. Enquanto eu falo, que o Teu Espírito nos ensine. Eu lhe peço isto em o nome de Jesus. Amém. Queridos, no texto que nós lemos no início, justamente em 2 Timóteo 3, obrigado, querido, e o versículo 1, nós lemos o texto inteiro, mas eu vou repetir apenas o verso 1, que diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Perceba que o apóstolo Paulo está escrevendo ao jovem pastor Timóteo com muita responsabilidade. Não só a responsabilidade de movimentar o coração de Timóteo para aquilo que ele estava fazendo, afinal de contas, nesse período que estamos aqui, Timóteo estava sendo pastor em uma das grandes igrejas que viveu nos dias dos apóstolos, a saber, a igreja em Éfeso. Era uma majestosa igreja, ladeava de mais de 10.000 membros naquele período, possuía inúmeros pregadores e profetas e líderes de grande honradez. E Timóteo era um jovem menino ainda, tinha pouca experiência, e o apóstolo Paulo se utiliza da instrumentalidade que Deus lhe dá para preparar esse garoto e dar a ele instruções de como deveria viver, como deveria transmitir à igreja os alertas. É bem verdade que ele escreve muitas coisas pastorais em suas duas cartas, muitas coisas motivacionais. É bem verdade que ele inspira os irmãos que estão ali na perspectiva de fazê-los compreender a brevidade da vinda de Jesus, mas também a necessidade de se manter com um caráter ilibado, liso, diante de tantas coisas sujas que o mundo propõe. Perceba que as duas cartas do apóstolo Paulo trazem relações idênticas em termos de conselhos,
mas trazem palavras proféticas diferentes em conteúdo, mas todas elas objetivando o bem viver, não só do corpo pastoral, mas muito especialmente da igreja como um todo. São cartas, portanto, de alerta, de conselhos pastorais, são cartas proféticas que devem ser lidas e estudadas o tempo todo. São 2 cartas pequenas, mas que deveriam fazer parte da nossa instrumentalidade diária de entendimento do que Paulo quer dizer. Porque tudo que ele escreve aqui é como se ele estivesse apontando para o nosso tempo. Observa bem que no início de sua fala, pelo menos nesse capítulo em especial, ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa expressão que ele utiliza, últimos dias, é claro que ele estava se referindo em termos de futuro. Ele não estava falando propriamente ou somente do seu tempo, que também era tempos difíceis. Embora os tempos do apóstolo Paulo eram tempos de perseguição latente contra a igreja, tempos de angústia, sim, porque as pessoas davam suas próprias vidas por amor a Jesus e não tinham medo daquilo que Roma lhes fazia. Ao contrário, era motivo de júbilo serem perseguidos por aqueles romanos. Entretanto, o que ele aponta é que a partir do momento em que ele vive, o futuro começa no dia seguinte, e sem ele saber qual seria o ano correto, ou qual ano seria estabelecido para essas palavras proféticas, está, portanto, apontando para todos os tempos em que se avizinha de futuro, e a saber, o nosso próprio tempo. E essa expressão, os últimos dias, ela é também utilizada por João de uma maneira muito, muito intensa. Quando João escreve a sua primeira e a sua terceira carta, ele igualmente trata desse mesmo tema, os últimos dias. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, lá no final da Bíblia, ele igualmente anuncia que nos últimos dias seriam dias de grandes tribulações. Todos eles estavam apontando para um tempo difícil, significando para eles que era mais difícil do que o tempo em que eles estavam vivendo. Era um tempo em que nós, objetivamente querendo dizer, essa geração, ou a geração que está vindo aí, há de viver um tempo mais difícil do que os tempos em que o apóstolo Paulo vivia. Embora tudo aquilo que lemos aqui, essa quantidade de citações do perfil do ser humano de nossos dias, também havia naquele período, e a degradação moral era de igual modo. Entretanto, o que se apercebe é que ele constrói um cenário dramático, porque nesse cenário que ele insere, ele não coloca só o perfil do mundo em que viveremos ou que estamos vivendo, mas ele coloca também que seria dias difíceis em que a igreja se acostumaria com os padrões do mundo, em que ela se igualaria em muitas coisas do mundo, em que ela se colocaria no mesmo nível, no mesmo patamar. É por isso que, se você voltar na primeira carta, ele vai tentar levar a igreja a compreender que no nosso tempo iria andarmos meio que juntos das trevas. E esse é o cenário em que Paulo chama de dias difíceis. Por quê? Ele chama difícil porque já não há mais a possibilidade, na perspectiva bíblica, na vida de muita gente, de não se compreender o que é de Deus e o que não é, o que é profano e o que é santo, o que é pecador e o que é regenerado, o que vive para Deus e o que não vive. Ele estava dizendo que os dias se tornariam difíceis porque as pessoas se misturariam de tal maneira em que não saberíamos se igreja é mundo e mundo é igreja. Ele chama a atenção para esse ponto em especial. E o que o Espírito Santo me invocou ontem pela manhã para entender e transmitir à igreja é um alerta de como e para quem estamos vivendo. Como e para quem vamos viver. Tempos difíceis, justamente em razão da plataforma mundana construída, onde a libertinagem, a imoralidade, o conceito de vida se tornou tão desumano que é normal uma pessoa ver outra morrendo, brigando pelas ruas, se esbofeteando, e tal pessoa, ao invés de ajudar ou socorrer ou separar, prefere pegar um celular e filmar para postar nas redes sociais. Tão desumano, tão imoral, que famílias aplaudem a sexualidade ainda na infância tenra de seus filhos. Tão desumano e tão imoral, onde aquilo que é abominável até a nós, seres humanos meramente pecadores, e não conseguimos ver algumas coisas imorais que o mundo vive,
Mas na visão de outros isso se torna tolerante, porque é arte, porque é legal. Inclusive própria igreja fazendo. Um mundo tão desumano e tão imoral, que andar em carros de som iluminados, seminus, ou nus totalmente, mostrando todas as suas partes, é algo aplaudido, inclusive, por muitas igrejas. Um mundo tão imoral, desumano, em que não nos condoemos quando vemos alguém sentindo as dores, seja da morte, seja das enfermidades, ou seja das perdas. Um mundo tão imoral e tão desumano, que ao invés de celebrarmos festas, deveríamos passar horas e dias e semanas jejuando e orando pelas famílias daqueles mais de 300 pessoas que morreram soterrados por aquelas barragens, e ninguém se fala mais em tais coisas. Um mundo tão imoral e desumano, que poucas igrejas se prendem no hábito de pensar no próximo, ao contrário, fazem tudo para pensar apenas em si mesmas. Então, é nessa plataforma, é nesse cenário de dor, de trevas, de escuridão, que o apóstolo Paulo nos aponta que a igreja iria viver. Tempos difíceis. E é nesses tempos difíceis que nós precisamos tomar algumas posições, queridos, como igreja do Senhor. Tenho dito ao corpo pastoral que comigo trabalha diariamente, inclusive aqueles que servem de forma totalmente voluntária. Nós temos uma responsabilidade gigantesca. A responsabilidade de um pastor não é simplesmente subir ao púlpito e lhe transmitir uma boa mensagem que massageie a sua alma ou que te faça sentir feliz. A responsabilidade nossa pesa ainda mais porque temos que lhes apresentar diante de Deus como uma igreja pura, santa, sem mácula, embora não temos a responsabilidade de tirar-lhes as manchas e a mácula, porque isso é o sangue de Jesus que lhes faz, mas temos a responsabilidade de lhes mostrar o que está acontecendo, como podemos ser tratados por Ele. E a Bíblia diz que é um peso, embora seja gostoso esse peso, mas de algum momento nos assusta, porque diante do eterno somos como que responsáveis pelas nossas almas e, portanto, isso nos deixa um tanto que apreensivos. A saber, o Senhor há de pedir conta de cada uma das vidas que está sobre o meu cuidado e sobre o cuidado de cada um que comigo partilha desse fardo. É Ele que pergunta, é Ele que vai querer saber daqueles que ganhamos e daqueles que perdemos. Então tal é a responsabilidade pastoral. Isso incide não apenas no fato de lhes trazer mensagens que os fazem caminhar para frente, animados, motivados, mas também incide no fato pastoral, embora paternal, de tentar lhes mostrar que é preciso a gente fazer alguma coisa diferente para mudarmos o nosso jeito de viver. Então quando eu prego uma mensagem como essa, eu falo muito mais como pai do que como pastor, muito mais no temor de Deus do que eu tenho que vos apresentar diante dele, do que simplesmente no conceito de apresentar-lhes uma boa palavra. E vos chamo exatamente para esse ponto de reflexão, que nós precisamos saber como estamos vivendo. Como estamos vivendo. Diga para quem está pertinho de você, mais do que nunca, é necessário sabermos, conscientemente, como estamos vivendo. E para responder essa pergunta, o jeito mais fácil é olhar para dentro de nós mesmos. E todas as vezes que essa pergunta é feita a nós, seja por escrito, ou seja no e-mail, ou seja no WhatsApp, nós tentamos reportar a resposta dessa pergunta mediante a vida do meu irmão mais próximo. Eu tento responder isso avaliando a vida de quem está perto de mim. Como é que eu estou vivendo não está baseado na vida do meu irmão, mas tem que estar baseado na vida que eu estou vivendo. Isso me leva a um alerta para todos e quero conclamar isso como um grito de santidade. Queridos, nós precisamos nos policiar mais do que nunca. Ontem pela madrugada eu orava aqui nesse templo e o Senhor me disse essa frase: o diabo tem destruído vidas por portas que a igreja tem aberto. Como ele tem destruído vidas? Que portas são essas? Não poucas pessoas abrem suas bocas diariamente para falar mal uns dos outros, para falar mal de seus irmãos, para falar mal da igreja, para falar mal de seus vizinhos,
para falar mal de seus governos, para falar mal de suas autoridades, sem saber que ele está abrindo uma lacuna gigantesca e o diabo está entrando e semeando tudo quanto é sujeira e lixo na sua vida física e moral. Há poucos dias atrás eu disse que quanto mais a gente olha os defeitos do outro e pontuamos os defeitos do outro, nós damos a oportunidade para aumentar o nosso próprio defeito. Todas as vezes que eu olho para a vida de alguém e aponto o defeito desse, eu estou... E é um convite a nós fazermos essa reflexão, como estamos vivendo, para que estamos usando a nossa boca. O apóstolo Paulo diz, quer comais ou bebais, ele disse isso em 2 Coríntios 10:31, então façais qualquer coisa, o façais para a glória de Deus. Tudo que formos falar tem que ter uma naturalidade da glória de Deus. Se não servir para glorificar a Deus, eu tenho que repensar e dizer, isso aqui não glorifica, então não posso falar. Isso aqui não edifica o meu irmão, então não posso falar. Isso aqui não vai ajudar aquela família, então não posso falar. Isso aqui não vai me tornar mais crente, então não posso falar. Isso aqui não vai me ajudar a ir para o céu, então não posso falar. Entende? Deveríamos todos os dias lavar-nos no sangue de Jesus. Como igreja lavada, você não tem necessidade de vir aqui e entregar-se a Jesus outra vez, porque você já fez isso. Mas cada um de nós precisa ser diariamente purificado pelo poderoso nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. É por isso que a palavra de Deus nos ensina a meditar nela todos os dias. Todos os dias. Porque todos os dias o pecado acende dentro de nós. Como estamos vivendo? De maneira inicial, é como estamos olhando. Precisamos parar de olhar a vida do nosso irmão e olhar a nossa própria vida. Precisamos começar a ter a coragem de nos auto-repreender. Antigamente a gente ouvia a expressão que alguém batia na boca e dizia, cala-te boca. Não é verdade? Talvez essa expressão precise ser voltada de maneira pujante dentro de nós. Cala-te boca. Quieta-te língua. Que lucro tem? Que bênção produz? A Bíblia diz que a nossa boca deveria servir apenas para glorificar e para abençoar, afinal de contas, foi para isso que nós fomos redimidos. Mas todas as vezes que a gente utiliza a nossa língua para falar mal de alguém, nós estamos emprestando-a para o diabo. E geralmente, quando falamos mal de alguém, não sabemos se aquilo é verdade ou mentira, então compactamos com a mentira. Abraça quem está pertinho de você e diga, mais do que nunca, é preciso vivermos a verdade. A verdade de Cristo, diga, a verdade de Cristo precisa reinar em nós. Maridos precisam ser verdadeiros com as suas esposas. Precisam ser honestos com elas. Precisam ser transparentes com elas. Mulheres precisam ser honestas com seus maridos. Precisam ser transparentes. Não pode haver segredos. Não pode haver coisas escondidas. Seu celular não pode ter senha para tua esposa não ver o que tem lá. E vice-versa. Seu Facebook não pode ser algo oculto. Seus filhos, sua mulher, seu pai, sua mãe, quem quiser, precisa ter acesso. Do momento em que eu fecho a minha vida em particular para minha esposa, eu estou dizendo que o diabo pode plantar algo semelhantemente entre nós, igualmente na vida dela. Não poucas famílias têm sido separadas pela deslealdade. E a deslealdade não começa no adultério, meu irmão. A deslealdade começa aqui dentro. Com as pequenas atitudes. Com os pequenos gestos. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, sabe porém isto. Você precisa saber disso. O mundo vive assim. Talvez a igreja de hoje está se acostumando com aquilo que o Senhor abomina. Há 25 anos atrás, 20 anos, 10 anos talvez, quando se falava fulano divorciou, era motivo de chorar. Era motivo de a gente lamentar, puxa que pena, se lutava para isso não acontecer. Mas hoje é tão normal, que a gente até, eu não, em nome de Jesus, e quero continuar assim, até alguns aconselham, divorcia mesmo, irmão. Tem tanta mulher por aí, tem tanto homem por aí dando sopa, vai ficar aí sofrendo. Algum tempo atrás, quando se falava de alguém se tornou homossexual, meu Deus, era uma
caía a casa, a família inteira gemia. Hoje, as igrejas estão até se tornando inclusivas. O que é que tem? E pasmem vocês que daqui a 10 anos, a maioria das igrejas vai estar normal. Vão ser pintadas de arco-íris. E tomaram inclusive o arco-íris como um símbolo dessa perversidade. Então onde vamos parar? O que não era pecado, o que era pecado hoje já não é. E permita-vos dizer, continua sendo pecado. As pessoas se esquecem que mentira é pecado. Precisamos parar de mentir. Essas pessoas se esquecem que falsidade é pecado. Precisamos parar de ser falsos. As pessoas se esquecem de que cobiçar é pecado. Precisamos deixar a cobiça de lado. As pessoas se esquecem que lascívia é pecado. Que mostrar o corpo na perspectiva de fazer com que o homem admire é pecado. É pecado. Na perspectiva de fazer que a mulher admire é pecado. Vocês querem saber biblicamente dizendo, o islamismo cumpre mais a Bíblia do que o cristianismo. Sabiam disso? Porque em momento algum, na sua e na minha Bíblia, o Senhor abre as portas para a libertinagem, para a liberdade do meu corpo. Momento algum, isso é eu que produzo. Eu esqueço de perguntar se o Espírito Santo está feliz com a minha vestimenta. Não poucas pessoas vestem-se para se mostrar. Pecado. Pecado, irmão. Tudo que eu faço para mostrar ao homem é pecado. Porque desde que eu não cumpra o que Paulo disse, que tudo tem que ser para a glória de Deus, e do momento em que passa a ser para a minha glória, para o meu próprio prazer pessoal, é pecado. É por isso que temos tão pouco de Deus nas igrejas. É por isso, queridos, que temos uma nação com 40 milhões de evangélicos. E perdoe-me, não faz diferença alguma nessa nação. Se a igreja verdadeira, a igreja de Jesus, for arrebatada hoje, saibam vocês que o mundo nem vai perceber. Não faz diferença nenhuma. E nós precisamos começar por nós mesmos. Jovens, há um grito de Deus clamando por santidade. Igreja do Senhor, há um grito do Espírito Santo conclamando por santidade. Nós precisamos nos voltar aos pés do Altíssimo e nos arrepender de nossas coisas diárias, de nossos pensamentos maldosos. Como estamos vivendo? Nós queremos mudar o mundo, mas só poderemos fazer isso se conseguirmos mudarmos a nós mesmos. Como estamos vivendo? Em segundo momento, para quem estamos vivendo? Eu te pergunto, em nome de Jesus, pergunte para quem está ao seu lado, diga, responda para mim em nome de Jesus. Para quem estamos vivendo? É uma pergunta muito séria. Porque se entendermos para quem estamos vivendo, então as nossas atitudes deverão ser diferentes. Só conseguiremos mudar de atitude se entendermos para quem estamos vivendo. Porque se eu estiver vivendo para mim mesmo, então a lista que o apóstolo Paulo disse aqui não tem problema nenhum para mim. Posso ser avarento, posso ser cobiçoso, posso ser nécio, posso ser infiel no contrato, posso desobedecer pai e mãe, posso desonrar os meus irmãos, posso desonrar a Deus, posso ser sem afeição natural, posso ser fingido, posso fazer de conta que creio na fé, mas nego a eficácia dela, porque eu estou vivendo para mim mesmo, ou para meu bem prazer. Mas se eu decidir viver para Deus, então algumas coisas na minha vida inevitavelmente terão que ser mudadas. Inevitavelmente eu terei que tomar atitudes diferentes daquelas que eu venho habitualmente tendo. Para quem estamos vivendo? Deveríamos fazer essas perguntas constantes a nós. Porque afinal de contas,
Quero crer que, como igreja, não estamos vivendo aqui para construir edificações pujantes para uma vida regalada no futuro. Como igreja, eu quero crer que nós estamos nos preparando para subirmos aos céus quando as trombetas tocarem. E saiba, queridos, as trombetas irão tocar. Se você olhar Ezequiel no capítulo 47, você vai ver uma profecia de Ezequiel, quando ele começa a narrar sobre um grande rio, e em seguida, no capítulo 48, ele começa a mostrar o Mar Morto sendo revivido. O Mar Morto em Israel sendo revivido, voltando a ter peixes, vegetações. Eu estava vendo um documentário essa semana de uma empresa da BBC fazendo uma reportagem sobre Israel. De 10 anos para cá, o Mar Morto começou a recuar de maneira assustadora. Pra você ter uma ideia, ele já diminuiu nos últimos 50 anos, diminuiu cerca de 900 metros de distância de onde ele era. E ele vem diminuindo a cada dia, justamente em razão de que a evaporação e a utilização da água salgada dessalinizada para o cultivo da lavoura tem feito tudo isso acontecer. Só que, nos últimos 10 anos para cá, algo tem acontecido que tem pasmado os cientistas. Crateras de 5, 10, 15 metros, todos os dias aparece uma. A terra se afunda, e crateras de 3, 4 metros de fundura e de 5, 6 metros de diâmetro têm aparecido em volta do Mar Morto. Hoje somam-se 15 mil crateras. E eles tentaram ir tampando à medida que elas iam surgindo. Eles iam tampando, mas não venceram. Então agora não tem mais jeito. Se você olhar na internet, você vai ver que parece um queijo com enormes e muitíssimas crateras. Mas eles estão pasmos, porque das crateras, centenas, milhares delas, está brotando e feito lagoas de água potável. Ninguém sabe de onde essa água vem. Está brotando do solo água potável, dessalinizada. Você sabe o que Ezequiel disse? Que a terra se abriria e ela jogaria água potável no Mar Morto e transformaria o mar em vida nos dias da vinda de nosso Senhor. Você não está entendendo, a plataforma está sendo construída diante dos nossos olhos. É por isso que o Espírito Santo continua clamando: quem é justo, faça justiça ainda, quem é santo, santifique-se ainda, mas quem é sujo, continue praticando sua sujeira, sua injustiça, porque esteja certo, aquele que há de vir virá e não tardará, querida igreja. Para quem estamos vivendo? Para quem estamos vivendo? Se Jesus viesse agora, daqui 5 minutos, se a trombeta no céu tocasse, o que nos seguraria aqui nessa terra? A Bíblia diz nas palavras de Jesus: onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Portanto, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem e os ladrões roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e nem os ladrões roubam, nem minam. Onde está teu coração? Para quem estamos vivendo? Para quem estamos vivendo? Se Jesus voltasse daqui a pouquinho, daria tempo de pedir perdão a quem tem que pedir? Daria tempo de consertar com quem tem que consertar? E desculpe, queridos, ninguém sobe ao céu devendo perdão a outra pessoa aqui. Ninguém.
Ninguém será salvo enquanto não liberar perdão para o seu irmão e enquanto não for perdoado. Ninguém. Por isso, para quem estamos vivendo? Não viva o hoje como se fosse viver 10 anos. Viva o agora como se fosse viver só agora. Trate as pessoas como se elas fossem a última vez que você fosse vê-las. Eu passaria horas aqui te orientando, mas eu queria te convidar a ficar em pé comigo agora, por favor. Como estamos vivendo? Como estamos honrando nossos compromissos? Como estamos honrando nossas contas? O apóstolo Paulo diz: não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Como estamos honrando? Como temos feito para pagar as contas? Ou não temos pagado? Como está o nosso nome diante das pessoas? Como temos tratado nossos empregados? Como tem sido nossa forma de tratar os nossos colaboradores? Como tratamos os nossos patrões? Como temos tratado as autoridades policiais? Como temos tratado os nossos presidentes, governos, prefeitos? Qual é o tipo de verbo que temos utilizado para com estas pessoas? Como temos tratado os nossos líderes? Como temos chamado os nossos pastores? Que tipo de fala temos gerado em casa quando falamos das autoridades espirituais? Que tipo de fala falamos nas rodinhas quando falamos de igrejas? Como estamos vivendo? Vamos pensar esta manhã. Vamos olhar para dentro de nós mesmos e ver se há em nós essas falhas. Então é hora de corrigi-las no Senhor Jesus. Não podemos nos igualar com o mundo, queridos. Não podemos. Não podemos copiar o mundo, não podemos. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. O mundo tem que olhar para nós e desejar ser igual a nós. Não nós sermos iguais ao mundo. O apóstolo Paulo diz aos Romanos 12:2, e à noite estarei falando sobre isso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Se você voltar o versículo 1, ele nos convida e diz: irmãos, rogo-vos, clamo, imploro, peço-vos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É todo o nosso ser. Diga para quem está pertinho de você, diga: está vendo esse corpinho bonito que você tem? Tudo deve ser para glorificar a Deus. Se não servir para glorificar a Deus, ou glorificamos ao homem, que é pecado, ou glorificamos o diabo, que nos destrói. Então guarde isso. Ou usamos e somos para glorificar a Deus, ou glorificamos a nós mesmos, que é pecado, ou glorificamos o diabo, que nos destrói. Então use para glorificar a Deus. Use para adorar a Deus. Minha sogra que está aqui já está acostumando a vir em Dourados. Sei não. Ela tem uma expressão que eu gosto muito. Ela sempre diz que tem muita gente andando com os pés do diabo. E é verdade. Daqui para cima, aparência de igreja, mas pisando onde o diabo pisa, e lameados como o diabo está enlameado. Em nome de Jesus, Igreja Batista Boas Novas, com temor do Senhor, debaixo do temor do Espírito Santo,
sem dúvida, com muito temor do que estou dizendo a vocês, vos digo, vamos buscar a Deus em santidade. Vamos deixar as nossas misérias. Vamos nos santificar, pelo amor de Deus, vamos nos santificar. Santifica a sua boca, seu jeito de falar, seu jeito de olhar. Em nome de Jesus. Não vou lhe convidar a vir à frente. Eu vou lhe convidar a orar. Tão somente. Aí onde você está, eu vou convidar você a inclinar a sua cabecinha, fechar os seus olhinhos e orar. Você não precisa de mim para orar. Você só precisa do Espírito Santo para te ouvir. E Ele está aí dentro de você. Então, com seus olhinhos fechados, olhe para dentro de você agora. Responda para você mesmo: como eu estou vivendo? Jesus aprovaria todas as minhas atitudes? Ele aprovaria todas as minhas falas? Ele aprovaria todos os meus olhares? Todas as minhas conversas? Ele aprovaria isso? Ore agora. E se quiser, peça perdão a Ele. Fale com Ele, Ele é poderoso para te atender, para nos perdoar. Vamos colocar diante dele os nossos pecados, as quedas constantes. Oh, Senhor. Oh, meu meigo, Senhor. Te peço perdão agora, papai, pela minha própria vida. Me coloco diante de ti, Senhor, como o menor desse ambiente, como o mais necessitado, mais carente de sua graça. Bem sei quem sou, Senhor, e o que tem dentro de mim. Mas também te peço, Senhor, contempla nossas vidas e perdoa os nossos pecados. Perdoa aquilo que fazemos sem querer fazer. Perdoa aquilo que erramos quando não queremos errar. Perdoa quando o nosso corpo deseja o que não pode ser desejado e eu dou lugar a isso. Perdoa. Perdoa quando cedemos às falas e acabamos, Senhor, usando nossa língua ao invés de te glorificar. Acabamos falando de irmãos que não estão pertinho de nós. Perdoa, Senhor, e nos sara, e nos levanta como igreja, Senhor, como um farol em noites de tempestade. Que o Senhor faça a nossa luz brilhar, como o sal que tempera, Senhor, que conserva. Oh, Senhor, perdoe os nossos pecados, Espírito Santo. Lava-nos no sangue de Jesus outra vez. Enche-nos da tua graça e misericórdia e nos abastece da sua unção. Eu lhe peço isto esta manhã. Perdoe-nos, Pai. Nos ajude a perdoar quem nós temos ofendido, que fomos ofendidos. Nos ajude a abraçar aqueles que não temos comunhão. Não queremos ser separatistas. Não queremos ficar fora do arrebatamento por culpa de nossos próprios erros. Nós queremos estar em Ti. Conserta-nos agora, ó grande oleiro. Eu lhe imploro isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder dar um abraço bem aconchegante, e quem está pertinho de você,
e dizer a essa pessoa: vamos viver para Jesus. Viva para Jesus. Viva para Jesus. Senhor, minha oração se tornou sequidão, Cantemos. se tornou um deserto, e até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Cante, cante, cante. Abre a sua boquinha e glorifique. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Diga pra ele, diga. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Diga. A terra seca está aqui. Diga pra ele. A terra seca sou eu. Então abra os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. Adore, adore, adore. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Vem fora. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Oh, vem com a água, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxagar essa terra seca. Então abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. Só as vozes, só as vozes. A terra seca sou eu. Como um grande coral. Então abre os céus, Senhor. Abre, Senhor. Deixa a chuva descer. Onde está a terra seca? A terra seca está aqui. Aleluia. Terra seca sou eu. Então, deixa. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxagar esta terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar. Está te molhando aí? Teu coração está sentindo a presença dele? Está sentindo a presença dele aí? Então diga. Oh! Sim. Oh, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxagar essa terra seca. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença do Rei aqui esta manhã?
Você pode aplaudi-lo, glorificá-lo, adorá-lo, bendizê-lo.